Namaskar, saudações. Damos início à nossa prática. Nesse momento, vamos alinhar o nosso corpo, estabelecer esse contato consciente com a terra e com o céu. Então, nós experimentamos isso de uma forma bem nítida o tempo todo, desde que nós nascemos. A nossa conexão com a terra, quer estejamos conscientes ou não, se dá em grande parte por essa força atrativa da Terra, que nós chamamos de gravidade, a força gravitacional. Então, o tempo todo nós estamos nos sentindo atraídos, puxados para a Terra. Em grande parte, é isso que nos faz ter o sentimento de pertencimento à Terra, o sentimento de que nós estamos conectados com tudo que também está sendo constantemente atraído por ela. Então, nesse momento, nós vamos dar atenção a estas partes do nosso corpo que estão em contato diretamente com a Terra. Vamos perceber as sensações que nascem a partir desse contato. E vamos deixar que o corpo pese na direção do chão. Simplesmente contemplando esse peso, contemplando estas sensações. E de forma análoga, nós vamos dar atenção àquilo que nos atrai para o céu e que muitas vezes nós também não estamos percebendo conscientemente. A força que nos eleva, essa força que nos inspira, que nos faz levantar todos os dias de manhã e ir ao encontro da nossa missão, das nossas tarefas, dos nossos afazeres. Essa força que nos conecta com aquilo que transcende a matéria, que nos conecta com todo o campo espiritual, passando pelas instâncias mais subjetivas, a mente, as emoções, tudo isso que é impossível colocar em palavras. Assim, estas duas forças entram em equilíbrio em nós. Nós podemos fazer com que o corpo manifeste, desenhe em si essa atração do céu, apontando o topo da cabeça lá para o alto. E imaginando, assim como essa força magnética puxa o corpo para baixo, vamos imaginar um ímã lá no alto, puxando o topo da cabeça para cima, e todo o corpo se eleva. Quando estas forças se equilibram, nós experimentamos isso como um sentimento de harmonia, um sentimento de que tudo está bem, nada nos falta, um contentamento natural. Aqui vamos dar atenção a esse instante magnífico, o momento em que nós nos entregamos completamente à percepção desse agora. Esse agora que é único e ao mesmo tempo contínuo, sempre presente, sempre é agora. Estabelecendo no agora as suas raízes, toda a sua atenção, contemplando a si próprio
desde o mais denso até o mais sutil. E para além disso, ainda, reconhecendo a si próprio como este que contempla. Como a própria percepção. Damos atenção ao fluxo da respiração, o prana, a energia vital que nos alimenta. O ar entra e sai naturalmente, sem que precisemos lembrar de respirar. Que imensa é a graça divina, que coordena tudo perfeitamente. Quando damos atenção à nossa respiração, também experimentamos que ela se harmoniza sem nenhum esforço. E assim fica muito nítida a inter-relação e esse dinamismo entre atenção mental e fluxo respiratório. Vamos localizar os movimentos da respiração no corpo. Às vezes nós sentimos a respiração na região do tórax, movimentando o peito, as costelas. Às vezes nós sentimos a respiração na região do baixo abdômen. Noutras vezes sentimos a respiração aqui em cima, perto das clavículas. Então nós vamos compreender, através desses movimentos, o que cada uma destas áreas, movimentando-se a partir da respiração, está indicando para nós. Vamos começar levando a atenção lá para o baixo abdômen. E aí nós vamos soltar todo o ar para iniciar uma nova respiração lá embaixo. Então, afunde o seu ventre, solte todo o ar. E quando você começar a inspirar, vai expandindo somente lá embaixo, como se fosse um balão, uma bexiga. Você expande, inspirando, e depois vai recolhendo o abdômen, soltando o ar. Aqui sim, nós estamos propositadamente atuando sobre a nossa respiração. Expandindo o abdômen, o ar entra. Recolhendo o abdômen, o ar sai. Só isso, sem nenhuma pressa. E quanto mais nós vamos realizando a respiração abdominal, como é chamada, menos pressa nós temos.
justamente porque a respiração abdominal é a respiração que nos conduz a um estado de relaxamento. É a respiração natural de quando nós dormimos profundamente. Ou deveria ser assim. Nós deveríamos experimentar a respiração abdominal acontecendo de forma natural durante o sono profundo. Um estado de profundo relaxamento, calma, tranquilidade, paz. É bem fácil perceber isso nos bebês dormindo. Eles respiram dessa maneira. Então nós vamos deixar agora o abdômen relaxado e vamos trazer a nossa atenção para a região das costelas. E aqui vamos soltar novamente todo o ar. Se vocês quiserem, coloquem as mãos nas costelas para sentir melhor o movimento. Na inspiração, vamos expandir o tórax. Vocês devem sentir as mãos sendo empurradas para fora. E depois, relaxando, o ar vai saindo e as mãos vão voltando à posição inicial. Inspira, expande, empurra as mãos para fora. Depois expira, relaxa. Quando vocês tiverem compreendido bem os movimentos, aí podem relaxar os braços e prosseguir. Contemplando a respiração torácica com a sua dinâmica própria. É diferente da respiração abdominal. E o que nós percebemos é que, enquanto a respiração abdominal é a respiração do relaxamento, do repouso, do sono profundo, da tranquilidade, a respiração torácica é a respiração do dinamismo, da ação, de um estado de alerta, de um estado de vigília, de se colocar pronto diante dos desafios que a vida traz, das demandas, das atividades corriqueiras da vida, mas que exigem de nós um outro estado, uma outra presença. Tanto é assim que nós fazemos isso sem perceber. Quando estamos diante de uma tarefa a ser realizada, nós abrimos o peito, então vamos lá. E aí fazemos algumas inspirações, mais amplas na caixa torácica. A sabedoria intuitiva faz isso por nós. Agora vamos relaxar o tórax e nós vamos combinar estas duas respirações e avançar um pouquinho mais, chegando àquela parte que eu mencionei, aquela área bem alta aqui perto das clavículas. Então vamos zerar, soltando todo o ar, afunda bem o ventre, recolhe todo o abdômen, leva o umbigo lá para dentro e esvazia. Vamos começar expandindo o abdômen, inspirando. Sentindo que ele já chegou no seu ponto máximo, continue a inspirar e vá abrindo as costelas. E aí você vai avançar até encher os pulmões, sinta que você abre os ombros e cresce o topo da cabeça, chegando àquele ponto máximo de pulmões bem cheios, fique com o ar. Sustente. E então, bem devagar, nós vamos expirar, relaxando os ombros, o peito, as costelas e, por último, recolhendo o ventre até espremer o abdômen lá para dentro. Solta, solta, todo o ar fica bem vazio e fica, sem respirar um pouquinho, pulmões vazios. E assim nós vamos seguindo. Começa lá embaixo a inspirar. Vai expandindo, crescendo, crescendo, até
encher completamente os pulmões de ar. E aí nós vamos ficar com os pulmões cheios. E depois nós vamos expirar lentamente, relaxando de cima para baixo e ao final, afundando bem o ventre, expulsando todo o ar, fica um pouquinho com os pulmões vazios. Cada um vai seguindo de acordo com o seu ritmo, esta que é a respiração completa. As 4 fases da respiração estão sendo contempladas aqui. Mantenha o seu estado de presença, de atenção, de conexão com o momento presente, com as suas sensações. Vamos repetir só mais uma vez, sem nenhuma pressa, esse ciclo bem completo.
Ao finalizar, nós vamos deixar a respiração livre, contemplando como estamos nos sentindo agora, percebendo tudo que se movimenta internamente. E então trazemos os braços esticados à frente do corpo, vamos virar as palmas das mãos para fora, juntá-las e aí elevar os braços de forma a colocar o rosto voltado para frente e os braços nas laterais. Puxando um pouquinho os dedos das mãos na direção do teto, você vai contemplar essa expansão de toda a sua coluna, observando as sensações que surgem a partir da postura da chama, sentindo a sua respiração, sentindo a massagem na base do pescoço e ombros. Vamos fazer uma inspiração bem profunda, crescendo ainda mais, expandindo, puxando os dedos lá para o alto. Agora nós vamos sustentar esse alongamento que nós alcançamos e vamos esvaziar os pulmões, levando de novo o umbigo, vai lá para dentro, solta todo o ar, solta, 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 fica vazio e contrai os esfíncteres do ânus e da uretra. Prende Mula Bandha e Uddiyana Bandha, esse abdômen bem recolhido. Pulmões vazios. Então relaxe, respire, solte as mãos, devagarzinho vamos descendo os braços nas laterais, abrindo e fechando as mãos, estimulando a circulação sanguínea e dessa forma também o nosso coração. Então a gente vai fazer esses movimentos de abrir e fechar, depois nós vamos fechar de forma suave e circular as mãos, primeiro para um lado e para o outro. E agora vamos chacoalhar, relaxando bem. E vamos apoiar as mãos no chão para relaxar as pernas à frente do corpo. Caso as pernas tenham ficado dormentes, você não precisa fazer absolutamente nada, elas vão em algum momento voltar, ok? Deixa as mãos apoiadas aqui, os braços eles acabam encostando aqui no tronco e isso ajuda a dar uma sustentação. Porém, nós nunca devemos soltar totalmente o peso do corpo sobre as mãos. Vamos manter a presença do abdômen. Relaxe as pernas, balance para um lado e para o outro. Chacoalhe. E trazendo a atenção para os seus pés, faça movimentos circulares com os pés. Respirando sempre, observando com atenção. Agora para o outro lado. Contemplando pés e mãos. E dessa forma, estes órgãos de ação tão importantes, né? Os karmendriyas, de acordo com a filosofia dos Vedas, né? As mãos com a ação de prensar e os pés com a ação da locomoção, né? Os pés e as pernas. Relaxando bem. E aí nós vamos descer. Então, apoie os pés no chão, traga o quadril pertinho dos calcanhares e assim desça as costas lá no chão, a coluna bem alinhada, os braços próximos ao tronco, com as palmas das mãos viradas para baixo. Traga os calcanhares bem pertinho das nádegas, o mais que você conseguir,
Colhe as costas lá no chão, leve a região da nuca também na direção do chão. E então, com os pés inteiros no chão, solte o ar. Vamos, no momento da inspiração, contrair a musculatura dos glúteos e elevar o quadril. Projeta o quadril lá para o alto. Sustenta um pouquinho o ar dentro dos pulmões. Aqui, muito cuidado para não afastar os joelhos. Os joelhos seguem na mesma linha que o seu quadril, na mesma linha que os seus pés. E então, expirando, desenrola, descendo as costas. Então, esse é um movimento para a gente trabalhar bem uma massagem nas vértebras. Então, solta todo o ar. No momento da inspiração, eu começo recolhendo o cóccix. Recolhe e vai subindo devagarzinho o quadril, cada vértebra, até chegar no ponto mais alto, sem abrir os joelhos. Sustenta o ar, sustenta a postura. E aqui muita atenção para não gerar tensões desnecessárias. Por exemplo, os braços estão relaxados, as mãos, o rosto, o couro cabeludo, o peito. Expira, desce devagar. Agora o movimento é contrário, eu vou voltando uma vértebra de cada vez até o chão. E assim vamos repetir mais 2 vezes. Inspira, sobe devagar, contrai os glúteos, vai até o ponto máximo, pulmões cheios fica, dissolve tensões inúteis. Expirando, desce devagar, voltando devagarzinho as costas. E nessa última vez, nós vamos ficar lá em cima. Então, inspirando, vamos subir. Chegando lá no alto, nós vamos permanecer. Então, deixe a sua respiração livre. Contemple a postura, com tudo que ela traz, com tudo que ela exige. E visualize que essa inversão que nós fazemos aqui, o quadril mais alto que a cabeça, é já um processo que favorece o rejuvenescimento. Então, nós vamos ficar nas pontas dos pés para ampliar ainda mais essa altura do quadril. Projeta o quadril lá para o alto. Respira. E volta bem devagarzinho, uma vértebra após a outra. Deixa os calcanhares por último. Alinhe as costas lá no chão, encolha as pernas, segure os seus joelhos de forma que os braços fiquem estendidos e não muito dobrados. Nessa posição, nós vamos movimentar um pouquinho o corpo para um lado e para o outro, um balancinho suave. Respirando, sentindo as áreas do corpo que recebem uma massagem do chão. E então nós voltamos para o centro e vamos encolher um pouquinho mais as pernas. Faça uma inspiração profunda. E ao expirar, levantamos a cabeça, aproximando ao máximo o queixo do peito, a testa dos joelhos. Puxa os joelhos na direção da testa e faz o corpo virar uma bolinha. Fica aqui com os pulmões vazios. Então, inspirando, esticamos lá para o alto as pernas e os braços, descendo a cabeça. Cola a nuca lá no chão, puxa as pontas dos dedos para baixo, contemple. E assim nós vamos seguir. No momento da expiração, encolhe as pernas, traz o queixo no peito, joelhos na testa, fica uma bolinha, pulmões vazios.
Inspirando, desce a cabeça, estica pernas e braços para o alto, puxa as pontas dos dedos e fica aqui com os pulmões cheios. Expira. Inspira. Cola bem a nuca no chão. Só mais uma vez. E ao finalizar, nós vamos dobrar as pernas, segurar novamente os joelhos com os braços estendidos. Mais uma vez, balançamos o corpo bem relaxado, massageando as costas, o quadril, respirando livremente. E então voltamos para o centro. Vamos colocar as mãos com os dedos entrelaçados debaixo da cabeça, formando um travesseirinho, relaxe os ombros. Faça uma inspiração bem profunda. E ao expirar, leve os seus joelhos para o lado esquerdo. Vá tombando devagarzinho para a lateral, peito aberto, olha para frente, respire. Inspirando, volte para o centro. E ao expirar, vai para o lado direito. Solta todo o ar, fica lá. Inspirando, volte para o centro. E então apoie os pés no chão, relaxe os braços, relaxe as pernas, solte um pouquinho todo o corpo lá no chão, contemple as sensações. E então nós vamos juntar as pernas, levar os braços esticados lá para trás da cabeça, junte as palmas das mãos e aí nós vamos puxar as pontas dos pés na nossa direção e criar uma grande oposição entre os calcanhares e os dedos das mãos. Então você vai crescer o seu corpo, estica, estica, estica ao máximo, mantenha esse alongamento, colhe as costas no chão, afunda o ventre, afunda a nuca, lá na terra. Sustenta um pouquinho, a respiração fica bem mínima. Então relaxe, solte todo o corpo, respire e contemple. Devagarzinho nós vamos nos preparar para deitar de barriga para baixo, colocando assim o corpo de bruços. Procure novamente alinhar a sua coluna. Aqui nós vamos levar o queixo apoiado no chão. Levando os braços lá para trás, vire as palmas das mãos para baixo, aproximando bem a parte interna dos cotovelos do chão. Solte bem todo o ar. No momento da inspiração, contraindo a musculatura dos glúteos, eleve a cabeça. Eleve um pouquinho o peito, os ombros. Respire, sustentando a postura.
sentindo o fortalecimento da região lombar. Faça uma inspiração bem profunda agora. E ao expirar, desça devagar e nós vamos relaxar na postura da criança. Então você vai virar o seu rosto para um lado e desse mesmo lado você vai dobrar o braço e a perna. Do outro lado, o braço e a perna ficam esticados. Solte o peso, respire. Mergulhe nas sensações que essa postura traz, enquanto você vai relaxando. Bem devagarzinho, vamos desfazer, alinhando novamente o corpo. E os braços de novo, lá para trás, palmas para baixo, parte interna dos cotovelos no chão, o queixo lá no chão, pernas bem esticadas e unidas, contrai os glúteos, solta o ar. Agora, inspirando, ao mesmo tempo elevamos a cabeça e as pernas esticadas. Sustenta e respira. Procure manter as pernas juntas ou bem próximas. Isso vai fortalecer ainda mais o quadril, os glúteos, tonificando todo o assoalho pélvico e a lombar. Eleve o queixo, alongando a garganta. E então, relaxe. Vamos fazer a postura da criança para o outro lado. Então, vira o rosto para o outro lado, dobra perna e braço desse lado, relaxa do outro lado, esticado. Respire. E então, devagar, voltamos para o centro. E aí, nós vamos apoiar os antebraços no chão e com a ajuda desse apoio e dos joelhos, vamos levar o quadril para trás e vamos sentar um pouquinho em Vajrasana, a postura do diamante. Olhando lá para frente, respire, descanse as mãos sobre as coxas, solte os ombros, observe-se. Vamos apoiar as mãos no chão, soltar o peso da cabeça para baixo, vire as pontas dos dedos dos pés para dentro, apoiando-os no chão, e aí nós vamos levar o quadril para o alto e deixar a cabeça lá para baixo. E aqui nós vamos dobrar um pouquinho os joelhos e colocar os dedos das mãos debaixo dos dedos dos pés. Solta o peso, pisando mesmo nas suas mãos. Relaxa a cabeça lá para baixo e lentamente busque esticar um pouquinho mais as pernas. Respire, contemple. Visualize que a sua coluna está ganhando esse espaçamento. E não só a coluna, perceba as pernas, parte de trás das pernas, toda essa musculatura por onde passa o nervo ciático, um nervo que muitos de nós já vivenciamos, né? Uma inflamação no ciático, muitas vezes gerada por tensões, né? Muito trabalho, às vezes em posturas que não são adequadas,
e a gente tem ali uma inflamação, dói bastante. Então é muito importante alongar a musculatura posterior para liberar esse nervo. Respire, imagine que você está abrindo esse espaço, relaxando para que você possa ficar tranquilo, livre de dores, de inflamações. A musculatura posterior do corpo é a musculatura que, em geral, carrega, né, muito do peso da nossa estrutura, a estruturação da coluna vertebral, de todo o esqueleto. Então, relaxe agora nesse alongamento, encontrando esse ponto entre alongar e relaxar. Bem devagarzinho, flexione os seus joelhos e aí nós vamos tirar as mãos debaixo dos pés, dobra um pouquinho mais e nós vamos subir bem devagarzinho, respirando e desenrolando a coluna. Quanto mais tempo nós permanecemos com a cabeça para baixo, mais tempo nós precisamos para desfazer a postura, justamente porque a gente precisa fazer isso com calma, já que o sangue foi todo lá para a cabeça. Se a gente levanta rápido, há uma grande chance da gente atordoar. Então vai fazendo o movimento devagar, até colocar todo o corpo na posição vertical, os pés inteiros lá no chão, a coluna alinhada, os joelhos querendo olhar para fora, então esse movimento que encaixa o nosso quadril perfeitamente, o topo da cabeça lá para o alto, os ombros para baixo, puxa os dedos das mãos suavemente na direção do chão, feche os olhos, contemple a postura da montanha, expire. Abrindo os olhos, contemplamos um ponto à nossa frente, seguindo a linha do horizonte. Estabelecemos bem firme esse foco, bem determinado. E aí, aconteça o que acontecer, procurem manter o olhar nesse ponto. Vamos transferir o peso do corpo para a perna direita, e aí nós vamos dobrar a perna esquerda à frente e segurar o joelho com os dedos entrelaçados, puxando devagarzinho, joelho na direção do peito, puxando os cotovelos para trás. Respire, perceba-se. Caso você perca o equilíbrio do corpo, procure manter o foco para o seu olhar. E aí você vai retomando sempre, né? Se perde o equilíbrio, volta do começo, retoma. E então relaxe, feche um pouquinho os olhos, observe-se, encaixa novamente o seu quadril, voltando à postura da montanha, sentindo agora as diferentes sensações de um lado e do outro do corpo. Então vamos novamente abrir os olhos, estabelecer um foco para o nosso olhar, manter esse foco, transferindo o peso para a perna esquerda, dobre a perna direita, vamos segurar o joelho, entrelaçando as mãos e aí puxamos os cotovelos para trás. Mantenha o olhar bem determinado nesse ponto, respirando, contemplando a postura, as sensações que ela traz.
E então, relaxe. Vamos separar as pernas um pouco mais que a largura do quadril. E aqui deixamos os pés abertos em diagonal, trazemos as mãos ou apoiadas na cintura ou relaxadas. Vamos flexionar os joelhos e localizar a base da coluna vertebral. E aqui nós vamos fazer movimentos circulares com essa base, imaginando que estamos pintando círculos no ar com o quadril, com o cóccix, né? A primeira vértebra. Relaxe bem, respire. Deixe todo o corpo disponível para que você possa crescer esse movimento. Então, se for necessário, separe mais as pernas, para que você circule o seu quadril amplamente, liberando tensões que muitas vezes nós trazemos na região pélvica. Ainda mais nessa dinâmica contemporânea que muitos de nós vivemos, de ficar muitas horas sentados em cadeiras, né? Então isso prejudica demais a mobilidade do nosso quadril. Nós deveríamos, né, pensando nos primatas que originalmente somos, estaríamos correndo, subindo em árvores, pulando, né? Então, nós ficamos muito sedentários. Então, é importante movimentar o quadril e todo o corpo. Agora, nós vamos inverter. Então, vamos para o outro lado, circulando bem, respire. Contemple essas sensações, vá liberando o corpo. Relaxe os maxilares. E aí nós vamos diminuindo um pouquinho esses movimentos. Se for preciso, aproxime um pouco mais os seus pés. E aí, diminuindo cada vez mais, vamos trazendo os movimentos mais centralizados, um círculo bem pequenininho. Até chegar nesse círculo tão pequeno que não é perceptível olhando de fora, mas que você consegue sentir acontecendo dentro de você. E então relaxe, estique as suas pernas, perceba como você se sente. Vamos separar um pouco mais as pernas agora. E aí nós vamos deixar o pé direito apontado para frente, vamos virar o pé esquerdo para o lado esquerdo. Flexione o seu joelho esquerdo, eleve o braço direito esticado, faça uma inspiração profunda, estique os dedos lá para cima e ao expirar, venha para a lateral esquerda. Apoie o antebraço na coxa, crescendo bem, respire. Toda a lateral direita em expansão e a lateral esquerda recebendo essa compressão. Observe-se. Inspirando, volte devagar para o centro, relaxe o braço, vamos inverter agora o pé esquerdo para frente, o pé direito para o lado direito, flexione a perna direita, flexione a perna direita, eleve o braço esquerdo, faça uma inspiração bem profunda, puxando os dedos da mão esquerda lá para o alto. Ao expirar, venha para a lateral
direita, apoiando o antebraço na coxa, estique bem a lateral esquerda. Expire. Sinta essa expansão, toda a lateral direita crescendo, toda a lateral esquerda crescendo e a lateral direita recebendo a massagem, a compressão. Visualize seus órgãos, tudo vai ganhando esses estímulos tão potentes. Numa próxima inspiração, volte para o centro, expire e relaxe. Vamos chacoalhar um pouquinho as pernas e os braços, soltando bem. E aí nós começamos a nos preparar para os momentos finais da nossa prática. Então nós vamos fazer um último exercício. Nós vamos sentar novamente, buscando alinhar o nosso corpo, alinhar a nossa coluna. E aí vamos trazer o braço direito esticado à frente, levantando a unha, levantando o polegar e olhando para a unha do polegar. Vamos fortalecer a nossa visão. Vá aproximando a mão do rosto, mantendo o foco na unha do polegar e buscando manter a imagem nítida até onde você alcançar, né? Sem que ela se bifurque, divida e fiquem 2 polegares, né? Mantém, sustenta ao máximo, depois estica de volta devagarzinho. Lá na frente, vai esticando. Agora, dobrando o braço, nós vamos trazer a mão na direção do ombro esquerdo, olha para frente e acompanha a unha do polegar só com os seus olhos, até onde você conseguir enxergar. Depois traga devagar de volta lá na frente. Estica bem, olhando lá para o polegar. Vamos elevar o braço olhando para a unha. E vamos descer também olhando para ela. O rosto fica voltado para frente o tempo todo, apenas o olhar acompanha. Ao finalizar, voltamos lá para frente. E então relaxe e feche os olhos, perceba as sensações. Abrindo os olhos, estabelecemos agora que o braço esquerdo vai esticado lá na frente, com o polegar levantado, mirando a unha do polegar. Flexione, trazendo na direção do rosto a sua mão, focando bem o dedão, a unha do polegar, até onde você alcançar, com a imagem nítida. Depois, devagarzinho, voltamos lá para frente. Então, vamos aproximar a mão esquerda do ombro direito, mantendo o rosto para frente, acompanhe apenas com o seu olhar até onde você enxerga a unha do polegar. Depois, devagarzinho, nós vamos voltando. Mantenha o rosto voltado para frente, foca bem a unha, eleva, sem levantar a cabeça. Depois desce e vai até onde você alcança lá embaixo, rosto para frente, só com o olhar. Volta devagarzinho à frente. E então relaxe, feche os olhos, observe as sensações. Então este é um exercício que se chama Tratak. Existem várias modificações que podem ser feitas, mas a ideia é justamente fortalecer o músculo, a musculatura ocular.
Nós finalizamos fazendo uma massagem da seguinte maneira: junte a polpa do polegar e do indicador em cada uma das mãos, e aí nós vamos colocar assim sobre os olhos como se fossem óculos de gatinho, com os dedos, a ponta dos dedos pertinho do nariz, aí da base, né, da raiz, perdão, do nariz. E aí nós vamos puxar na direção das têmporas, fazendo essa massagem sobre as pálpebras, umas 3 ou 4 vezes. Ao finalizar, relaxe os braços, perceba como você se sente. Recolhendo bem os sentidos, vivenciamos com toda a atenção o momento presente. E nós vamos dar atenção especial na nossa prática de hoje aos sons que estão chegando até nós. Contemplando os sons do ambiente, desde aqueles que chegam vindos de espaços mais distantes, até aqueles sons mais próximos a nós. Ou seja, voltando toda a nossa atenção para a experiência da audição. Sem buscar nomear ou classificar aquilo que nós estamos ouvindo, mas mantendo a atenção completamente presente na audição. Deixando que a mente se esvazie, voltando-se sempre para a percepção dos sons, a percepção pura, sem palavras. Contemplando sons que se alternam, que oscilam com grande velocidade, e sons que parecem ser mais contínuos. Contemplando a tudo igualmente, sem preferências. Entendendo num campo subjetivo mais profundo que ao praticar Nada Yoga, que é o nome desta técnica, a audição, né, a atenção devotada à percepção sonora,
nós estamos trabalhando, exercitando a nossa capacidade de escuta. Quão importante é a atitude da escuta. Essa escuta, livre de julgamentos, completamente disponível e equânime. Não apenas direcionada ao outro, o que é extremamente importante, maravilhoso. Ofertar a nossa escuta, mas também escutar a nós próprios, a nossa verdade íntima, escutar o nosso ritmo natural, as nossas necessidades reais, não aquelas ditadas pela mente com seus hábitos, mas as nossas necessidades verdadeiras, profundas, e que muitas vezes se resolvem com essa simples escuta atenciosa que damos a nós mesmos. Cada momento em que paramos e voltamos a atenção para o si, a escuta que dedicamos à Mãe Natureza, e acima de tudo, ao contemplar todas as manifestações sonoras e penetrar com a nossa atenção nisto que está para além de todas elas e que é o próprio espaço onde todas as manifestações podem acontecer, abrir a nossa escuta com total disponibilidade e atenção ao silêncio imorredouro, a vasta consciência, o campo de toda a possibilidade, de toda a existência que independe da existência, que está para além da manifestação. Esse silêncio, o chão, o céu, o espaço. Dissolvendo toda a noção de que existe um pequeno eu observando este vasto espaço infinito, grandioso, e assim percebendo-se como este espaço infinito e grandioso, libertando-se da falsa noção
de ser a personalidade que termina com o corpo e abraçando na infinitude dos tempos sem fim a real existência como consciência infinita, como silêncio eterno, como paz. Contemplando este momento, com todas essas nuances do mais denso ao mais sutil, recordando sempre que somos o testemunho, a unificação e dissolução perfeita do observador e daquilo que está sendo observado na observação plena, ilimitada, a percepção ilimitada. Vamos trazer as palmas das mãos unidas à frente do peito. Reverenciamos e agradecemos os grandes yogis de todos os tempos, os grandes sábios desta filosofia imortal, que nos abençoem e que nos conduzam na senda correta do yoga, nessa integração perfeita
para que possamos manifestar a natureza divina nesta existência. Vamos finalizar entoando o mantra Om 3 vezes e vibrando através do mantra os desejos de paz, saúde e bem-aventurança para todos os seres. Inspiremos. Om. Om. Namastê.